Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Bússola do Gestor. Este projeto que tem o objetivo de levar conhecimento, ajudar nas transformações das empresas. Fazemos isso como? Trazendo pessoas que têm experiências, pessoas que já fizeram as coisas acontecerem. Por aqui já passaram pessoas que falaram sobre a parte jurídica das empresas, que falaram sobre a parte de contabilidade, ou seja, tratamos de vários pilares. Falamos de IA recentemente e hoje trouxemos aqui uma pessoa que tem uma larga experiência em um dos pilares. Eu não vou dizer que é o mais importante, porque não vou desmerecer os outros. Também não digo que a tecnologia é a mais importante. Para mim, é como o corpo humano. Perfeito. A cabeça, os olhos, as pernas, tudo são importantes. Mas o pilar gestão de pessoas tem uma característica diferente. Por quê? Tecnologia, ela pode ser igual para todo mundo. Equipamento, máquinas, seja lá qual for. Mas pessoas, elas têm um jeito de fazer. E esse jeito é a cultura da empresa. Então, ter uma cultura, ter um ambiente bom para as pessoas trabalharem, isto é fundamental. Então, a Marina Sobral está aqui hoje, representante do GPTW, que vai explicar o que é, de onde surgiu, quais são os benefícios de você melhorar o seu ambiente, seu ambiente de negócio, melhorar a sua gestão e, quem sabe, ganhar ou conquistar o prêmio, não sei como é que você chama. Mas antes de entrarmos nesses assuntos, Marina, quem é você na fila do pão? Já sei que é carioca e flamenguista, hein? Então, além disso, quem é Marina na fila do pão? Fazendo uma correção, eu sou paulistana, mas ainda assim me considero carioca de alguma forma, porque moro lá há 6 anos e meio. Dupla nacionalidade. Dupla nacionalidade. Agora o flamenguista é só Flamengo mesmo. Não tem essa de torcer para outro time em outro lugar. Não, né? É Flamengo. Pois eu sou a única pessoa que torço pelo Flamengo e pelo Fluminense. É mesmo? É porque o Flamengo é meu time do coração e o Fluminense só me dá alegria, sabe? Brincadeira aí, pessoal. Futebol é só pra gente tirar onda mesmo, né? Como se diz, né? Então, mas vamos lá, Marina. Eu sou Marina Sobral, eu sou psicóloga de formação. E eu tô no Great Place to Work faz 7 anos. A gente passei ali por várias posições dentro da empresa. E hoje eu tô numa posição que se chama Chief of Projects and Methodology. Então, na prática, né, o que é isso? Eu sou responsável por desdobrar a metodologia do Great Place to Work no Brasil. Então, responsável por garantir que a gente esteja aí dentro de todas as diretrizes, com todas as atualizações. Disseminar essa metodologia, né, para que as empresas, para que as pessoas conheçam. E também alguns projetos especiais aí pra gente também levar o Great Place to Work. Para quem não teria acesso de uma forma orgânica, a gente tenta procurar fazer parcerias para que, de alguma forma, isso chegue a todas as empresas, a todas as organizações. Para aqueles que não conhecem ainda, de onde surgiu? Qual é o propósito do GPTW? Eu adoro contar essa história, porque é uma história que volta lá. Vou ter que voltar um tempo. Vou ter que voltar lá para os anos 80 nos Estados Unidos. O nosso fundador, ele chama Robert Levering. Né? Naquela época ele era só um jornalista e ele cobria as questões relacionadas a trabalho, né? E como ele tinha muito conhecimento nesse tema, perguntaram para ele: Robert, estamos aqui tentando pensar em fazer um livro sobre as melhores empresas para se trabalhar dos Estados Unidos, né? Anos 80, tudo que ele tinha de conteúdo era greve trabalhista, processo contra a empresa, e ele falou: olha, vai ser um pouco difícil eu conseguir reunir material sobre as melhores empresas para se trabalhar. Eu consigo reunir sobre as piores. E aí a editora falou: olha, eu acho que para as piores a gente não vai ter advogados suficientes para nos proteger. Vamos tentar descobrir se não tem realmente empresas que são boas para se trabalhar, que as pessoas gostem e tal. Ele falou: então tá bom, vou fazer essa investigação. E de fato ele saiu pelos Estados Unidos, indo em empresas grandes, médias, de diferentes segmentos, em diferentes lugares. E ele começou, de fato, a descobrir que tinha algumas empresas que as pessoas gostavam muito de trabalhar. Tinham muito orgulho, falavam muito bem, se sentiam muito felizes. E aí ele fez uma segunda viagem, voltando nessas empresas.
e foi ouvir as pessoas. Mas o que faz desse lugar um bom lugar para se trabalhar? E aí uma coisa interessante que nem todo mundo sabe, né? É que hoje a nossa pesquisa, hoje a gente tem uma pesquisa para avaliar, né, os bons lugares para se trabalhar. Ela é composta de 60 afirmativas e são afirmativas que ele ouviu nessas empresas de uma forma que é a essência, a consistente. base. Exatamente. Então ele foi ouvindo aquelas frases e ele falou, bom, isso dá uma metodologia, né? Isso dá uma orientação para as empresas, independentemente, de novo, do tamanho da empresa, da cultura, do lugar que ela está localizada, se ela tem dinheiro ou não. São esses os elementos que fazem de lugar um bom lugar para se trabalhar. E aí, com isso, ele fundou o Great Place to Work, justamente para conseguir medir, né, quanto cada empresa tinha aqueles elementos ou não. A pesquisa é feita com os funcionários, então quem tem que responder se aquilo existe ou não na prática são os funcionários. E aí a gente criou aí a premiação, né, e o selo de certificação para reconhecer aquelas, então, que são avaliadas pelos funcionários como bons lugares para se trabalhar. E no Brasil, chegou quando? Então, o Brasil é interessante porque a gente começou a certificar as empresas, então reconhecer as empresas. Mas quem inventou de fazer um ranking das melhores empresas para se trabalhar foi o Brasil. O Brasil gosta de... O primeiro ranking foi aqui, os competitivos. Isso eu não sabia, tá? Foi em 1997. Nós somos pioneiros do mundo. Hoje a gente tem Essa é a em nossa mais de pergunta. 100 países. Mais de 100 países. Mais de a metodologia é a mesma. São as mesmas perguntas. E essa já exportaram para algum país o ranking ou continua? Sim. Aí todos os países agora têm rankings nacionais. Made in Brasil, né? Made in Brasil. Tá. Lançamos moda e agora o mundo inteiro adotou. O 1980, eu acho que ainda pega uma época ainda em que os americanos recebiam, acho que era o relógio de ouro, né? Quando tinha Isso, era bem tempo numa empresa. época. Eu não tenho muito conhecimento dessa área, preciso te perguntar, e não sei o nosso telespectador aqui. No Brasil, estamos passando por um movimento muito grande de não termos mais pessoas sonhando em entrar em uma empresa e ficar até se aposentar. Sim. Nos Estados Unidos também tem esse movimento. Também tem. E como é que as melhores empresas para se trabalhar podem, ou elas já fazem, para que possa ter ali um turnover menor? Como é que funciona, Marina? É super interessante a gente ver isso, né? Porque acho que desde a pandemia a gente tem ouvido falar muito desses fenômenos. E aí tem vários nomes, né? O quiet quitting, a epidemia do desengajamento, loud quitting, enfim, tem vários termos. E é interessante quando a gente olha para as empresas que são Great Place to Work, em todos os segmentos, o turnover nas empresas que são Great Place to Work é sempre mais baixo. O turnover voluntário, principalmente, né? Que é quando a pessoa pede para sair. Então, o que a gente vem vendo é que, assim, apesar de ser uma epidemia, talvez, um movimento global, empresas que têm características de um Great Place to Work, onde o principal elemento é a confiança, são relações de confiança, esse fenômeno acomete menos essas empresas do que outros. Não quer dizer que não aconteça, né? Mas quando a gente vai olhar os dados de turnover, as empresas que são Great Place to Work têm um dado de turnover muito mais baixo, principalmente referente àquele segmento, né? Quando a gente olha, por exemplo, a tecnologia, é um segmento que tem um turnover muito alto comparativamente com os outros. E mesmo nesse segmento, quando a gente olha para as empresas premiadas em tecnologia, esse turnover é mais baixo. Marina, é uma pergunta sobre tecnologia agora, porque historicamente fala-se que as novas tecnologias, elas não desempregam, elas mudam o posto de trabalho. Ou seja, aquele que era ferreiro na época da tração animal, quando veio aí o carro, ele só tornou-se o motorista se ele aprendeu a dirigir. Aquela profissão morreu, mas surgiu de motorista. Como é que hoje esse fenômeno está acontecendo, principalmente nas empresas que são premiadas? Vai haver desemprego com a tecnologia ou não? O que vocês discutem hoje a nível mundial? O que a gente discute, assim, a gente vê uma preocupação muito grande das empresas, desde já, uma dificuldade em contratação de mão de obra qualificada, não só em soft skills, que hoje a gente fala muito, né? Mas também em hard skills, ou seja, né, nas competências mais técnicas, as empresas já estão enfrentando essa dificuldade, né?
Porque o que está começando a surgir? A gente está tendo cada vez novas necessidades de desenvolvimento e habilidades técnicas, e não necessariamente os cursos de formação, principalmente os de graduação, né, que são mais extensos, acompanharam essa mesma velocidade. Né? Se a gente está falando de um curso de 5 anos, aquilo que eu entrei para aprender no ano 1, quando eu sair de lá daqui a 5 anos, aquilo já vai estar obsoleto. Então, a gente já está vendo essa dificuldade das empresas, né? Todo final de ano a gente faz um relatório de tendências em gestão de pessoas. E a gente pergunta para as empresas quais foram os seus principais desafios no último ano e o que você está vislumbrando de desafio, né, para o próximo. E isso já aparece muito forte, assim. A gente está com muita dificuldade de contratar, porque a gente não vê aí as pessoas com todas as habilidades que a gente tem. E aí a gente convoca as empresas para uma nova responsabilidade, que é: qual é o seu papel enquanto empresa de ajudar a formar essas pessoas? Então, o que a gente vê como movimento das melhores empresas para se trabalhar é que elas olham para além da parede da organização e estão preocupadas com o entorno, estão preocupadas com a sociedade. Né? Então, assim, eu vou formar meu público, então, né? Quando a gente olha para a Accenture, quando a gente olha para a IBM, quando a gente olha para a Microsoft, todas elas têm algum curso de capacitação da comunidade, né, em conhecimentos que eles vão precisar usar. E muito naquela linha, eu não estou formando necessariamente para ser um funcionário meu, mas eu estou formando para uma necessidade que o mundo está pedindo. Né? Elas têm esse olhar além das 4 paredes. Engraçado você falando isso aí. Eu tô lendo, acabei de ler o livro agora, naquele livro de Simon Sinek, que ele fala que sobre o poder, o jogo finito. Tá? E ele fala muito sobre isso. Os líderes que tomam decisões pensando só em Wall Street, ou seja, só no curto prazo, e aqueles que pensam no longo prazo, tá? Então, quando você vai formar, e às vezes eu escuto, né? Isso é uma frase bem antiga, mas minha preocupação em treinar e ele ir embora, né? Ele pensa assim ainda. Então, aí você responde, né? Imagina você não treinar e ele ficar. Exatamente. É muito pior isso aí. Então, é bem pior. O papel das empresas, até porque, né? Ou seja, a academia hoje não deixa preparado para aquela entrega dinâmica que a gente está vivendo. Eu tenho um uso muito, Marina, que não é aprender, é aprendendo. Então, como as empresas devem buscar dar essa contribuição, como também eu acho que cada profissional precisa estar realmente buscando atualizar-se constantemente. Perfeito. Porque senão, até escrevi essa semana sobre isso, o jornal aqui, Jornal Correio, imagine passar 1 ano sem aprender, 6 meses, você muda tudo. As empresas melhores para se trabalhar, como é que elas estão lidando com o home office? Eu errei muito na pandemia. Eu estava à frente aqui, eu faço parte da CDL e nosso presidente, ele era grupo de risco, não é grupo de risco, e eu fiquei na linha de frente. Então, eu tinha ido dar 4, 5 entrevistas. E eu dizia, né? Um dos legados da pandemia vai ser o home office. Tá? E não foi bem o que nós vimos depois da pandemia. As empresas que ganharam o ano passado aqui, 3 delas passaram por essa mesa aqui, tem inclusive o podcast com elas. Eu fiz com as empresas, com os gestores e fiz com os funcionários. É muito bom para quem quer trilhar esse caminho, ver os 2 podcasts, porque ele mostra muito bem na visão do gestor, como você falou, né, a melhoria da empresa, mas também quem recebeu o benefício. Assim, e uma das coisas que a gente vê, sim, as 3, nenhuma mantém o home office. E hoje, na contratação, abre aspas, uma moeda de troca, fecha aspas, é você ter essa liberdade de espaço. Então, como é que está com as empresas que são GPTW, com as empresas que, assim, que não são, e esse movimento a nível mundial? Como você está todo tempo em contato com o mundo, vou aproveitar para explorar você muito nessa visão de fora do Brasil também, tá? Claro, como é que está essa questão do home office? Então, a gente realmente tem visto uma volta para o presencial no escritório, né? Um movimento muito forte nesse sentido. A gente já tem uma minoria de empresas que se tornaram totalmente home office, né? Se a gente comparar nos últimos 3, 4 anos, né? Assim, pandemia e pós-pandemia, a gente ficou, claro, com um percentual gigante de empresas totalmente em home office, algumas híbridas, né? Agora,
essas empresas totalmente home office já são minoria, né? A gente ainda tem alguns formatos híbridos e a gente tem um grande percentual de empresas que voltaram totalmente presencial. E aí é interessante, porque você falou isso, né? A gente conversou com gestores, mas conversou com os colaboradores. A gente, por um lado, tem visto esse movimento das empresas. Por outro lado, quando a gente pergunta para as pessoas o que elas preferem, a maioria delas prefere ou híbrido ou home office. Então, a gente está tendo esse choque de cultura. E aí, como você falou, flexibilidade, home office acaba virando um benefício de troca, né? E para muitas pessoas, uma condição, né? Então, assim, não, você precisa… né? Eu vou dar meu exemplo, né? A nossa empresa, ela virou totalmente home office. A gente disse que a gente demitiu o prédio na época da pandemia. Demitiu o prédio? Essa pra mim é nova. Porque, exatamente, a gente falou, a gente precisa cortar gastos, o nosso faturamento caiu muito, como de todas as empresas. Não vamos cortar pessoas, então para não demitir as pessoas, vamos demitir o prédio. E a gente nunca mais teve prédio, a gente não tem uma sede, né? Às vezes é engraçado, porque os clientes falam, não, deixa a gente ir aí, fazer uma reunião. E a gente fica, mas aqui aonde, né? E nisso, eu já tinha mudado para o Rio antes da pandemia, porque eu fui assumir a regional de lá, junto com um par meu. E aí depois eu mudei de funções e continuei no Rio, né? Eu sou uma pessoa que, se me falarem, Marina, você precisa voltar para São Paulo, eu repensaria 2 vezes se eu continuaria na empresa. Você hoje, toda a sua base familiar é no Rio, no caso. Você veio de São Paulo quanto tempo? Na verdade, não. É porque você gosta do Rio, então? A minha família mora em São Paulo. Eu moro no Rio. Tenho uma prima que mora lá, então de família é isso. Mas foi lá que eu me adaptei, foi lá que eu escolhi pra morar. Que amor pelo Flamengo, né, rapaz? E aí o Flamengo me segurou de vez, né? Porque agora é estádio, é sócio torcedora. E, assim, eu vejo, Marina, quando eu fico em casa, eu produzo mais, tá? Eu, assim, primeiro tem essa questão do contato das pessoas, né? Que eu acho que ela ficando em casa fica muito solitária também, né? Então, tem que repensar se tem estrutura. Estrutura de banda lá, estrutura de familiar às vezes também, né? Porque às vezes tem uma criança. Então, assim, tem uma série de fatores que tem que levar em consideração na hora de partir para o home office. Agora, assim, você pega um funcionário que sai 2 horas de ônibus, é muito melhor ficar em casa. É muito complicado. Mas precisa ter realmente, e as empresas também têm um jeito, eu acho, de poder acompanhar as entregas, né? Porque às vezes, muitas delas, eu acho que uma das coisas que faz com que elas não deixem o home office é porque elas não têm indicadores e processos que possa mensurar. Então, volta muito para aquilo, ó. Aqui eu tô vendo. Com alguns que eu tenho conversado, eu vejo muito isso, tá? Mas com certeza eu acho que o futuro, principalmente para essa geração que está chegando ao mercado de trabalho, que já nasceu conectada, eles não vão querer ficar 8 horas nas empresas, não. Tem que ter uma preocupação, grande. Além de que eles querem trabalhar em mais de uma empresa simultaneamente, tá? Então, os desafios dos nossos pais que ficavam numa empresa 20, 30 anos para se aposentar e ganhar o relógio de ouro, tá difícil. Já tá mais difícil. Bem interessante, né? Quando você tem boas práticas de gestão, que você vê que é um ambiente bom para se trabalhar, a mudança que acontece, o turnover mais alto das empresas, não é que ele não queira ficar, é porque está buscando algo que esteja mais conectado com o seu propósito, né? Exatamente. Assim, na verdade, o que a gente vê são os principais motivos de permanência hoje, tá? A gente pergunta isso em todas as nossas pesquisas, então é ótimo porque a gente tem um dado bem robusto aí, né? De mais de 5.000 empresas que a gente aplica a pesquisa e que nos trazem consistentemente que as pessoas mais engajadas, né, com uma maior relação de confiança, elas ficam principalmente por oportunidade de crescimento e desenvolvimento, por alinhamento de valores e por equilíbrio de vida. Esses são os vínculos mais fortalecidos que as pessoas têm com as empresas. E aí muita gente questiona, né? Mas e o salário não é importante? Ele é importante, mas dentro do que a gente olha enquanto motivo de permanência, ele vai ficar em 4º lugar entre as prioridades.
Então, isso pra gente é bem claro. Eu acho que o alinhamento de valores tem tudo a ver. Hoje eu passei um exemplo, hoje eu passei uma situação bem... Assim, que eu não esperava, mas que cabe muito bem nesse momento aqui. Eu estou contratando um supervisor e nesse nível eu entrevisto e eu faço assim, depois que ele passa por todos os testes, passa o disco, tal, aí eu faço a entrevista com o RH e depois eu quero ter uma conversa eu e você. Se eu lhe contratar, eu não quero letrinhas miúdas. Eu quero primeiro saber, você sabe o que sobre minha empresa? Sabe o que sobre mim? Ótimo. E o de hoje disse assim, olha, eu vi os podcasts, vi sua história e eu queria vir trabalhar em qualquer posição, mas eu quero mostrar, ele é de Brasília, veio morar aqui por qualidade de vida, mas assim, e é interessante como os valores que eu prego, eu chamo assim, ele tá alinhado. E eu gosto desse alinhamento. Eu vi recentemente, fiz uma imersão, e lá teve um depoimento que me surpreendeu, né? Já tinha visto de tudo já sobre pesquisa para contratação. Já tinha visto gente dizer que olha a rede social, uns dizem que não pode, outros dizem que pode. Já tinha visto pedir informação em emprego anterior, uns dizem que pode e que não pode. Enfim, já vi de tudo. Ele vai na casa do funcionário. Nossa, e vai conversar com o filho, com a esposa. E já teve caso dele não contratar. Porque ele estava tendo uma certa, assim, desavença, uma palavra que a gente usa aqui no Nordeste, tá? Lá no emprego dele, não sei se você conhece, assim, não estava gostando. Sim. E estava querendo ser, mas a esposa gostava do trabalho dele, porque tinha os benefícios, enfim. Eu já disse a ele que ele tem que se ajeitar lá para não sair do emprego. Ele disse, eu vou contratar essa pessoa que ela vai vir trabalhar comigo em uma carga quando chegar em casa todo dia. Então, esse nível eu nunca tinha visto, não, sabe? Realmente. De profundidade na parte de contratação. Bem interessante. E falando de valores, falando de propósito, falando de diretriz organizacional, tudo isso forma a cultura da empresa. Sim. Como é que isso. Vocês... primeiro, o que é cultura para vocês, né? Diz que cultura é aquilo que acontece quando você não está olhando a empresa, né? Isso, mas exatamente. Como formar uma cultura forte? Como é que hoje vocês também pesquisam isso na hora do questionário? E o que as empresas trabalham para fortalecer a cultura? Maravilha. Bom, É só interromper. Não sei se cabe já, vou fazer uma pergunta que me disseram que eu tô a história da uva hoje, sabe? Já chegou aqui? Foi. Que rápido, gente. Eu não estava lá, sério. Pergunta ela a história da uva, né? Rápido, então não sei, As notícias correm. Pois é, a história da uva, na verdade, foi muito para contar o quanto o ambiente e a experiência que as pessoas têm vai impactar no potencial delas. Então a história da uva foi que eu contei que assim, às vezes uma uva, né, ela pode apodrecer, ela pode ser esquecida, ela pode ser negligenciada em condições desfavoráveis. E uma mesma uva pode virar um vinho de mais de R$1.000. Né? Como é que a gente explica isso? E é uma questão de contexto, é como você cultiva aquilo. São as condições que você dá. É o quanto ela se adapta naquele ambiente, né? O quanto a gente consegue controlar algumas variáveis e outras que têm que ser naturais, que a gente não consegue controlar, para que ela consiga aí desempenhar, né? Todo esse papel de se tornar algo extremamente refinado e sofisticado, como um vinho caro. E a gente entende que as pessoas, qualquer pessoa nas condições corretas, elas podem dar o melhor de si. E a gente fala muito sobre isso dentro do Great Place to Work. E a gente bate muito na tecla de que isso começa com a liderança. Mas a minha empresa tem os valores XYZ. Mas a minha empresa tem os benefícios XYZ. Tudo bem, mas se no dia a dia, na relação que ela tem com o líder, que é a relação mais próxima que ela vai ter da empresa, ela não percebe tudo isso na prática... Não importa se tem uma parede bonita com aqueles valores escritos. Porque eu tô lendo uma coisa ali e no meu dia a dia eu tô vivenciando outra coisa. Né? E como que eu vou querer dar o melhor de mim se eu estou numa experiência ruim? Né? Todo mundo aqui já passou por uma experiência ruim. Com certeza. Né? Um momento que você tá acuado, com medo, cansado, ou irritado, ou ansioso. Não é esse momento que você vai dar o melhor de você. Com certeza, né?
Então, a gente pensa a mesma coisa sobre a questão da organização. Então, que cultura é essa? O que eu tô conseguindo promover nas pessoas com a minha cultura? E aí, dentro do Great Place to Work, a gente fala do efeito GPTW. Então, o efeito GPTW, ele começa com a liderança. Que experiência que aquela liderança está proporcionando para aquele colaborador? Beleza, então ele vai ter lá uma experiência. A experiência dos colaboradores é que vai formar a cultura da empresa. Então, como você falou, né? A cultura é o que acontece quando ninguém tá olhando, né? E eu lembro que eu também, quando estava estudando cultura pela primeira vez, eu ouvi muito isso. A cultura é menos o que está escrito do que a empresa é. E mais o que você ouve nos corredores, no cafezinho, né? Na forma de chamar. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa que tinha um prédio separado pros diretores, pro presidente. Tinha um restaurante só para eles. E todo mundo chamava aquele lugar de Castelo de Grayskull. Uhum. Isso é cultura. É essa cultura, né? É o que as pessoas… Eles e nós. Exatamente, né? Então, de novo, o líder vai causar uma certa experiência no colaborador. A experiência do colaborador é que vai virar cultura. E é essa cultura que vai impactar a performance. Performance é a última ponta ali. Então, né? líderes, recado para você, né? Isso. O que você faz, fala tão alto que não vão ouvir o que você diz. Exato. Assim, eu visito muitos clientes, eu gosto de visitar os clientes, né? E às vezes ele fala assim: eu tenho uma empresa, uma das minhas empresas é um plano odontológico, né? Eu não vou dar plano pra eles, não. Eles não merecem, não sei o quê, tal. Eu digo até alguns palavrões que são impronunciáveis aqui, sabe? Aí eu digo, a forma que você trata o seu colaborador é a forma que ele vai tratar o seu cliente. Perfeito. Aí ele dá uma ré assim na cadeira, sabe? Aí ele começa a repensar o que está fazendo. Então, assim, essa congruência entre o que você fala e o que você faz. E quando você vai fazer assim, eu fiz muitas turmas, eu dava muitos workshops falando sobre valores, né? E era muito interessante porque muitos queriam colocar na sua carta de valores os valores que eram bonitos para gringo ver. E não sim. aquele que a empresa realmente vivencia. Exato. Entende? Então, assim, encontro muito isso. Uma carta de valores, bonito, bem escrito. Bonito, bem escrito. Às vezes Ctrl-C, Ctrl-V, impressionante. Né? Mas na prática, então, é importante que cada gestor possa ter esse pensamento de que eu preciso ser congruente com o que eu falo, com o que eu faço. Isso. Senão, fica até pior. Exatamente. Eu até brinco, quando eu faço minhas palestras, conto essa história, né? Seria assim, olha, aqui eu preciso atender bem o cliente. Atender bem o cliente. Bem simples, um valor bem simples. Aí, o cliente vem chegando, o dono tá ali, ei, diga que eu não estou. Mas ele já lhe viu, diga que é um fantasma. Não adianta, nunca mais você vai passar a mensagem de que atender bem o cliente é um valor. É um valor. Perfeito. Marina, para quem quer seguir essa trajetória de melhorar a sua gestão, criar um ambiente, é claro que o prêmio não deve ser o fim, apenas é uma consequência de uma gestão bem feita para que você transforme. Querer ser amado por seus colaboradores, todo mundo quer. Claro. Fazer por onde é que é difícil, né? Exatamente. O sucesso você quer. Pagar o preço que eu digo é estudar, entender sobre gente, porque não é só… Eu acredito que ninguém quer criar uma empresa que não seja boa para se trabalhar. Ninguém tem essa intenção. Agora, criar o ambiente, criar essa atmosfera. Então, qual é o passo a passo? O que você… Tem uma cartilha? Tem os 10 passos? Tem alguma fórmula mágica? Como é que você… O que você recomenda para quem está nos assistindo? Assim, faz isso. Eu uso muito uma frase, o BBF, sabe? Começa pelo básico bem feito em tudo que você for fazer, tá? Total, básico bem feito. A gente tem uma das diretrizes aí da nossa metodologia, que a gente chama de 9 práticas culturais, e que eu acho que elas são, né? Você falou aí dos 10 passos, no caso seriam 9. 9, é muito bom. 9 meses para nascer uma nova gestão. Exatamente. E o que a gente tem ouvido, assim, de muita empresa que começou como startup, tá há muitos anos com a gente, agora já grandes e tal…
é que elas falam pra gente, quando eu comecei, essas 9 práticas foram o meu guia de gestão, assim, sabe? Foi o que eu sabia que eu precisava começar a olhar, né? Assim, fazer já é um segundo passo, né? Mas assim, eu criar consciência de que aquilo estava acontecendo. E é isso, gente. Isso pode ser feito por qualquer empresa de qualquer tamanho, em qualquer lugar, né? Porque são coisas simples, são coisas que… Ah, mas eu não tenho um departamento de RH. Não tem problema, sim. Se você tiver a intencionalidade de alguém da empresa se preocupar com pessoas, essa pessoa não precisa ser um profissional de RH necessariamente, né? A gente tá falando de coisas muito simples. Então, que coisas são essas? Primeiro, escutar de forma genuína, né? E falar Escuta ativa, com né? transparência, né? Então é assim, gente, quero ouvir o que vocês acham que seria melhor para vocês, né? O que faz sentido. E naquela transparência de, não quer dizer porque que você tá falando, a gente vai conseguir fazer, né? Mas o primeiro passo é ouvir as pessoas, né? Comunicar, né? Então assim, o que a gente vai fazer de fato? O que a gente não vai? O que a empresa tem aí, pensa para os próximos anos, o que ela não pensa, como que a gente vê que o seu trabalho pode impactar nisso. Então, assim, falar e escutar. A gente fala de desenvolver também, então a importância de você ter esse olhar de que as pessoas que estão ali querem ser desenvolvidas, né, como pessoas, como profissionais. A gente tem o agradecer. Desenvolver e não é só… ensinar processos e indicadores, é desenvolver como cidadão, como ser humano. É isso, preparar a pessoa para a vida, não é isso? Ser humano, exatamente. Assim, eu acho que a gente, de novo, né? Acho que voltando à temática da formação, a empresa, muitas vezes, ela é uma grande escola, ela é um grande preparador de pessoas para a vida, sabe? A gente não pode esquecer isso enquanto empresa, eu te interrompi sabe? aí nos 9 passos, tá? Eu vou voltar já, tá? Porque assim, eu tenho um filme que eu sempre recomendo, Marina, que é O Começo da Vida. É um documentário, sim, tá? Sim, maravilhoso. É maravilhoso. Se você é pai, deve assistir. Se pensa em ser pai, deve assistir. Se você é tio, se você é padrinho, se você é avô. É um filme que eu recomendo sempre que eu tenho oportunidade. É um filme documentário. E no final ele tem uma mensagem que é o seguinte, para quem não assistiu ainda, tá no Netflix, é sobre… como as crianças pensam, né? Que elas são verdadeiras cientistas, né? Acho que é o começo da vida. E ele fala uma mensagem no final que é o seguinte: do que adianta você preparar o seu filho fora do país, em escolas ultra big, sei lá, melhor do mundo, se ele vai viver num ambiente onde os outros não têm esse conhecimento. Talvez até seja pior. Ou seja, então você tem que conversar com a empresa, todo o seu entorno, porque você cria um ecossistema, não é só você… você tem que treinar seu fornecedor para que ele possa ser melhor, transformá-lo num parceiro verdadeiro ali. Então, os colaboradores… Eu tenho um dos valores da minha empresa é a aprendizagem contínua. Então, toda sexta-feira a gente tira para… às vezes trazemos temas relativos a um treinamento, mas falamos de filosofia, falamos sobre diversidade, passamos um filme para que eles assistam e debatam. Então, assim… Legal. E para mim é muito enriquecedor, porque eu vejo o quanto eles gostam dessa prática. Então, assim, não custa muito você parar um momento, para metade e metade, para que todos possam ter essa oportunidade de se desenvolver como pessoas. Mas pode continuar, porque essa é uma coisa assim que eu gosto muito de… Isso aqui, inclusive, esse podcast tem esse objetivo. Sim. Quando eu fazia MBA, eu fiz 3 na FGV, e um deles foi… Eu pegava o material com o professor e os 22 módulos eu apliquei para amigos meus empresários. Pegava aquele material e aprendia mais ensinando do que na sala de aula. Perfeito. E aí, quando eu vim para aqui, para esse podcast, tá certo? Potencializei, porque aqui eu compartilho um pouco das minhas experiências, mas pessoas que eu trago aqui, traz a sua experiência também. Então, é muito enriquecedor para que a gente possa transformar o empreendedor em um gestor. Empreender é uma coisa. Fazer a gestão é outra. Então, esse desenvolver, eu tenho meus olhos brilham muito, por isso que eu te interrompi, tá? Imagina. Mas pode seguir a sequência, Na verdade, assim, a gente fala que são 9 práticas, mas tá tudo muito interligado, né? Porque quando a gente tá falando de desenvolver, a gente também tá falando de falar e a gente também tá falando de escutar. Que é o que você falou, né? Eu vou desenvolver em quê? Eu vou desenvolver como? Será que a minha linguagem tá mais adequada? Se eu não conheço o meu público, né? Se eu não escuto as pessoas, se eu não sei quem eles são… eu nunca vou conseguir saber a melhor forma de desenvolvê-los, né?
Falei do falar, falei do escutar, falei do desenvolver, falei do agradecer, era o próximo, né? Acho que é uma das coisas que eu mais ouço hoje em dia, quando eu converso com pessoas de outras empresas, quando eu converso com amigos, quando parentes. Quando eles estão satisfeitos, eles falam muito sobre eu me sinto muito reconhecido na minha empresa. Quando eles estão insatisfeitos, eles falam eu não me sinto reconhecido na minha empresa. Assim, a questão do reconhecimento, do agradecimento tem um peso muito grande para a permanência das pessoas, para a experiência, para a maximização do potencial humano, que foi a história das uvas, né? Então, o agradecer é um grande aditivo para que essa uva seja a melhor uva de todas. Estudei um pouco sobre vinho, sabe? Isso da uva, você vai falando aqui, às vezes a hora que você colhe, um dia a mais, um dia a menos, o famoso terroir ali onde ela tá plantada, ou seja, às vezes aqui 10 metros já dá outra uva. Já é outra uva. Tem muitas variáveis que são detalhes que fazem a diferença. E você falando faz todo sentido essa metáfora, porque às vezes a pessoa está numa empresa, não performa, vai para outra e performa. Por quê? Exatamente. Se é a mesma pessoa. Exatamente. Então, gostei muito da metáfora da uva. E às vezes dentro da mesma empresa, né? Você falou assim, às vezes tá aqui, você anda 2 metros para cá, já é outra uva. Às vezes na função que está. A gente vê isso nas áreas. Então, assim, a gente tem uma pergunta na nossa pesquisa que é: os benefícios que eu recebo são diferenciados? A gente vê uma diferença de percepção entre áreas. Mas, gente, o benefício é o mesmo. Sim. Só que se aquela área, né, se aquela pessoa ela tem uma relação de confiança com o gestor dela muito positiva, ela vai acreditar que aqueles benefícios são incríveis. São, sim, diferenciais. Outro gestor já pode ser diferente. E diferente. o outro que, enfim, o gestor já minou ele de todas as formas, não agradece, não desenvolve, não escuta, não fala, ele vai reclamar de tudo, inclusive dos benefícios. Né? Eu contei uma outra história lá no evento hoje, que foi de uma empresa que me impressionou muito quando eu fui. Foi meu primeiro ano de Great Place to Work. Uma multinacional, assim, maravilhosa, né? Lá em São Paulo, um lugar incrível. Quando eu li, isso era um outro ponto que eu ia falar, mas as empresas, elas contam pra gente as práticas que elas têm, né? E aí, se eu li as práticas, eram coisas, assim, de outro mundo, que eu nunca tinha ouvido falar. E a nota deles era uma nota, assim, mediana pra ruim. Eu achava aquilo muito curioso, né? E aí, quando eu fui lá, a gente teve uma oportunidade de ter uma reunião com os colaboradores. Eu falei, gente, desculpa, eu não tô me aguentando aqui de curiosidade, né? É verdade que vocês têm um benefício tal? E todo mundo falava, sim, é verdade. E esse benefício aqui, é verdade que vocês têm? Sim, é verdade. Nossa, e esse aqui que eu nunca vi no mercado, nunca vi em lugar nenhum. É verdade que vocês têm? Temos sim. Gente, por que a nota de vocês é tão baixa? Aí eles falaram assim, Marina, realmente, assim, a gente tem tudo isso aí que tá escrito, né, que a empresa mandou, mas assim, o meu gestor não me dá bom dia. Isso, assim, já é definitivo, é o que você falou, às vezes são pequenos detalhes, né, que vão minar um time inteiro, uma organização inteira, né, e consequentemente o potencial daquela pessoa, né, de uma forma muito intensa. E aí é isso, ele muda de área para um gestor que fala bom dia, ele já vai performar um pouquinho melhor. É impressionante, assim. Eu comparo o gestor da área, Marina, com uma empresa, um atendente de uma empresa. Você chega numa empresa, tem um atendimento, uma experiência. Aí você vai na mesma empresa, outra pessoa te atende, você tem outra experiência. A sua percepção sobre aquela organização muda completamente. Muda completamente. Muda completamente. Sim. Marina, eu ficaria com você aqui uma semana, tá certo? Mas papo bom, passa rápido o tempo. Bom. O que você não falou que gostaria de falar ainda, que eu não te perguntei, assim, sobre as empresas, sobre esse mercado, sobre as tendências que por aí. O que faltou, Marina, falar, que deixar um recado dela aqui? Na verdade, um recado bem simples, assim. Eu acho que o que eu mais gostaria, assim, é desmistificar que ser um bom lugar para se trabalhar é só para empresa que tem muito dinheiro. De novo, assim, qualquer empresa, em qualquer lugar, né,
de qualquer tamanho pode ser um bom lugar para se trabalhar, né? E a gente tem muitos exemplos disso. Hoje a gente premia empresas que são pequenas empresas, né? Que têm um orçamento baixo, às vezes nem tem uma área de RH. E elas fazem coisas incríveis, né? E fazem os funcionários passarem lá muito tempo, mesmo numa época onde, né? A permanência na empresa é cada vez mais baixa. Então, assim… Marina, não tenho nem dinheiro para fazer a pesquisa do Great Place to Work. Não tem problema. Entra no nosso site, baixa os e-books das 9 práticas que eu estava comentando aqui. Vê um vídeo no YouTube, começa a partir daí. Faz o BBF, sabe? né? Exatamente, assim. Toda empresa pode ser um bom lugar para se trabalhar, né? Então, eu acho que esse é o recado que eu queria deixar aqui. Eu tenho andado… Não sei se a palavra é preocupado, mas eu sempre faço a pergunta aqui também, que é o seguinte. A gente está com a juventude que está chegando agora no mercado de trabalho, já chegou já, que nasceu hiperconectado, né? Aliás, conectado 100%, e se não tiver conectado, eu sempre comento que eu me lembro de um passado bem próximo, íamos para esses eventos de RH e tinha uma discussão. Eu deixo ou não o funcionário usar o celular? Tá? Hoje, se você desligar, ele desliga ele também. Não tem como. Ao mesmo tempo, nós estamos vendo aí muita gente com ansiedade, muita gente querendo que a natureza dê salto, tá? Querendo chegar nas empresas e já crescer rapidamente. Sim. Como é que conselho, se o conselho pudesse ser dado, você daria para esses tão acelerados? O que eles devem fazer e como os gestores devem fazer para ser aquele gestor que vai ajudar com sua experiência para que ele possa seguir o curso normal da vida e não ter tanto estresse? Ótimo. Que bom que você perguntou isso, porque a gente tem sentido muito esses desafios por parte das empresas, assim, né? Do tipo, mas eu faço tanta coisa, eu escuto, eu agradeço e tal. E mesmo assim, parece que nunca é suficiente. E às vezes eu acho que falta uma coisa que é o quanto você deixou claro também quais são os limites da organização, né? Até onde ele de fato pode ir e até onde, a partir dali, é desrespeito ou a gente não tolera esse tipo de comportamento. Isso também é se enquadrar nos valores, né? Então, assim, tá infringindo o valor, a gente não vai dar esse espaço, a gente não vai respeitar. E aí… Eu sei que é super difícil porque os líderes hoje em dia, eles têm que ser multi-skills, né? Eles têm que ser psicólogo, eles têm que ser, né, entregar resultados, eles têm que ser flexíveis, eles têm que ser resilientes, eles têm que… Mas a verdade é que eles são formadores dessas pessoas, né? Então, eu acho que às vezes vai muito de entender o que tá por trás dessa angústia, dessa necessidade, desse… né, por que eu quero… Por quê? Por que você quer ser presidente de uma empresa? Por quê? Porque eu acho que eu vou ser mais respeitado. Porque eu acho… Tá, mas você conhece outros aspectos de ser um presidente de uma empresa? Você já conversou com o presidente de uma empresa e você já perguntou para ele como que é o dia a dia dele? Para ver se você gostaria de ter esse dia a dia? Então, eu acho que essa provocação de desconstruir muitas vezes uma ideia, um imaginário, um ideal… que as pessoas têm, né, que os jovens têm, sem muito fundamento na realidade, às vezes, né? Sem muita concretude. Então, tá lá, mais uma vez, o gestor educador. Conselheiro, pai, mãe, assim, então tá juiz. Bom, você quer ser presidente amanhã? Por que você quer ser presidente amanhã, né? E aí, tendo essas conversas de desenvolvimento. Então, uma conversa franca, olho no olho, tá ali para apoiar. O papel do líder tem que ser esse, né? E muito feedback, né? Muito feedback. Mas você acha que você tá pronto para ser presidente? Eu acho que eu tô. Então tá bom, se tivesse uma decisão assim para você tomar, o que você faria? Né? E às vezes a pessoa não consegue tomar a decisão no dia a dia, né? Então, assim, tá bom. Para você ser líder de uma empresa, você tem que ser um tomador de decisão. Muitas vezes rápido e muitas vezes certeiro. Então, vamos desenvolver isso em você, né? Enfim. Longo papo, como você disse. Longo papo e essa questão de feedback… outro dia eu estava num evento da BRH Nacional e estava lá o presidente da Gerdau. O primeiro fora da família. Tá. E eu me lembro que a palestra anterior foi sobre People Analytics.
E o cara tava mostrando que mostrou assim, de 1 até 9, né? Você tem uma planilha, é 1. Planilha dinâmica, 2. Tem um sistema, 3. Sistema tal. Nem tem inteligência artificial ainda na moda ainda. Sei. E o cara mostrou lá, assim, que até o jeito de você escrever os e-mails, você mostrar se você tinha tendência ou não a sair do emprego. Foi quando também, sabe, aquele escândalo do Facebook na época, em que eles estavam gravando as conversas e que hoje estão fazendo também, enfim. E quando ele entrou no palco, ele falou assim, olha, eu uso chave de fenda e alicate. Feedback e PDI. Feedback é a melhor ferramenta que existe para gestão, é feedback e PDI. Marina, eu quero agradecer demais aqui a sua disponibilidade. Temos, como eu te falei, 2 podcasts gravados aqui. Um com os funcionários das empresas vencedoras, outro com os gestores. Legal. Eu acho que dá para você, assistindo os 3, conseguir ter uma noção melhor de como você pode melhorar a sua gestão, porque você tem aqui hoje, eu tenho a perspectiva sua, na perspectiva dos gestores e dos liderados. Então, dá para fazer um fechamento aí do que é o projeto, essa caminhada, essa trajetória. Então, muito obrigado, agradeço demais aí a sua presença, tá certo? Ótimo. E você que nos acompanhou até aqui, quero agradecer, dizer que tem os 2 podcasts para você poder assistir, compartilha, comenta, ajuda a produzir os próximos, porque nosso objetivo aqui é esse, é levar conhecimento, mas conhecimento através de cases, coisas práticas de pessoas que já chegaram lá. Muito obrigado a todos.